Já sentiu o peso da culpa? Sofreu com a consequência de algum erro, de algum pecado? Sentiu assim algo terrível que te tirou a paz, te tirou o sono, que te causou arrependimento ou remorso? É mais importante o arrependimento sincero do que um remorso, do que apenas medo da consequência do pecado, apenas sofrimento da consequência de algo que você errou. Aconteceu isso com Adão e Eva. Como eu disse a você ontem, nós iríamos comentar por que ele não morreu. Deus havia dito, se você pecar, você vai morrer. E a Bíblia diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas por que Adão e Eva eles não morreram no ato do pecado? Vamos entender. Logo quando pecaram, eles tiveram um sentimento terrível, que eles nunca haviam sentido, um sentimento de medo. E diz assim no capítulo 3, no versículo 9, numa visita de Deus para com o casal. Ele chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus sabia onde eles estavam, Deus sabia a situação em que eles se encontravam, mas Deus queria ouvir da boca deles o reconhecimento da situação em que eles enfrentavam naquele momento. E ele respondeu assim, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eles sentiram medo, mas muito, muito, muito medo. E esse medo era o peso da culpa. Eles começaram a entender quais eram as consequências do erro, da desobediência, da deslealdade. E assim, Deus tinha uma solução. Na realidade, eles tinham mesmo que morrer, mas para que eles não morressem, olha o que teve que acontecer. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Logo, quando sentiram o peso da culpa, procuraram se cobrir com folhas de figueira. Era uma solução que eles mesmos encontraram. Mas Deus disse assim, para o pecado, para livrar vocês do pecado, não há nada que vocês possam fazer. E ali então um cordeiro teve que morrer. Um animalzinho teve que morrer. Até aquele momento não havia morte. O universo não conhecia a morte. Os anjos nunca tinham visto a morte. Nunca tinham visto algum animal, algum ser morrer. Mas naquele momento eles viram, testemunharam a grande tragédia do pecado. Para que eles não morressem, alguém teria que morrer no lugar deles. E aquele cordeiro estava simbolizando a morte de Cristo Jesus. Estava antecipando aquilo que aconteceria na cruz do Calvário. Quando eu e você, nós erramos, nós também temos que morrer. Mas para que eu e você não morramos, Cristo Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E o salário do pecado é a morte eterna. E para que eu e você estejamos livres da morte eterna e tenhamos esperança da eternidade, nós devemos olhar para o Cordeiro, olhar para Cristo e reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Jesus morreu na cruz por você. Jesus te ama. Jesus olha para você com um olhar de misericórdia e muito amor. E apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, Ele quer te perdoar e fazer uma pessoa livre da culpa. Então se livre da escravidão da culpa neste momento. Se coloque nas mãos desse Deus maravilhoso e Ele trará a paz que vem do trono de Jesus. Aceite Cristo como seu Salvador, a morte do Cordeiro, e você viverá uma vida de graça, uma vida de muitas bênçãos.